pandemia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 34 minutos. Bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, você que até agora ficou com Gustavo Frison, Léo Gaspar Mota e o Circuito Imobiliário. A partir de agora estamos chegando nesta sexta-feira, 5 de julho de 2024, em FM 85.7, pelas nossas plataformas digitais. Você acompanha o Manhã Bandeirantes pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com e com a transmissão iniciada neste momento em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você já sabe, mas vale reforçar. O convite sempre para que você participe conosco também desta edição do Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493 97102 1493. O Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos na mesa de som com Pedro Piscinato, com Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Hoje uma manhã mais quente aqui em Campinas, termômetros do CEPAGRE da Unicamp mostrando a elevação da temperatura em pleno inverno com uma carinha, não vou dizer de verão, mas que tá com uma cara de primavera, tá, né? 24 graus e meio neste momento, numa sexta-feira com a expectativa de temperaturas subindo ainda mais, máxima para hoje de 29 graus. Amanhã e no domingo se prepare para grandes amplitudes térmicas também. Sábado, mínima de 14, máxima de 29. Domingo, mínima de 13, máxima de 30. Haja corpo para aguentar essa mudança climática ainda com tempo seco, sem previsão de chuva. E assim seguirá também para os próximos dias, inclusive com a chegada do feriado prolongado. Daqui a pouco eu trago informações, inclusive, a respeito da expectativa das concessionárias das rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo para a saída do feriado, os melhores horários para quem nesta sexta-feira já vai emendar a folga, para quem vai no final de semana e também a programação para quem volta na terça ou na quarta-feira, dia 9 de julho, terça-feira, feriado em todo o estado de São Paulo. Mas antes, ainda falando sobre estradas, informações neste momento de um grave acidente que aconteceu no interior de São Paulo nesta madrugada. Um ônibus de turismo que transportava cerca de 50 passageiros se envolveu no grave acidente que deixou pelo menos 10 pessoas mortas e 37 pessoas feridas. Acidente no trecho de Itapetininga, região de Sorocaba. O coletivo apresentou uma falha mecânica e bateu na pilastra de um viaduto. Era um ônibus daqueles de 2 andares, então na parte de baixo aquele leito-cama, na parte de cima os bancos mais convencionais e as pessoas que estavam embaixo que tiveram ferimentos mais graves e algumas infelizmente não resistiram. O Guilherme Selegato está conosco para atualizar informações sobre o estado de saúde das vítimas e também detalhes a respeito da perícia realizada no ônibus nesta manhã de sexta-feira. Não é fácil falar de um assunto triste, mas ainda assim, bom dia para você, Guilherme Selegato. Exatamente, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Até difícil, né, falar
bom dia em meio a uma tragédia como essa, esse acidente grave que aconteceu durante esta madrugada em Itapetininga com este ônibus que transportava 52 passageiros, um ônibus de excursão que saiu da cidade de Itapeva e tinha como destino Aparecida. Segundo as informações que estão chegando a todo momento, estão sendo atualizadas, o motorista teria informado as equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros que o veículo teria dado uma pane mecânica. Com isso, ele perdeu o controle e acabou colidindo com a pilastra do viaduto. E o resultado foi este que a gente vê nas imagens, o ônibus bastante danificado e teve aí muita gente ferida. Infelizmente, 10 pessoas morreram com este acidente. Essas vítimas foram socorridas e encaminhadas para os hospitais de Itapetininga e também de Sorocaba. Foi divulgado, inclusive, um boletim médico agora há pouco, informando que entre essas vítimas, do hospital de Itapetininga, 6 estavam em estado gravíssimo e 5 em estado estável, além de outras 32 que estão em estado leve. Já o Hospital Metropolitano de Sorocaba informou que recebeu uma criança de 2 anos com ferimentos leves e o tio dela também com ferimentos leves. Esse acidente aconteceu no quilômetro 171 da rodovia Francisco da Silva Pontes. Segundo a Artesp, a agência de transportes do estado de São Paulo, então o que poderia ter motivado este acidente foi esta pane mecânica que, segundo o motorista, teria ocasionado então essa colisão. A faixa de acostamento do sentido sul da rodovia foram bloqueados, então os trabalhos estão sendo realizados ainda de perícia. Equipes da Defesa Civil seguem pelo local. Para quem precisa utilizar esse trecho, vai ter que ter um pouco de paciência, porque ainda há ali um leve congestionamento, por conta também de muitas pessoas que passam ali para ver o que aconteceu. O ônibus segue no local e aguardando aí então a perícia a ser realizada. Segundo a empresa que é responsável por esse ônibus, Onyx Turismo, informou que o motorista é funcionário da empresa e disse também que esse ônibus tem capacidade para 54 pessoas e foi fretado por um grupo religioso de Ribeirão Branco para realizar então essa viagem até Aparecida. A gente segue por aqui apurando as informações, aguardando também resultado do estado de saúde dessas vítimas que estão hospitalizadas tanto em Itapetininga quanto em Sorocaba. Combinado então, Guilherme Selegato volta ao longo da programação nesta sexta-feira, também na tela do Band News TV e também na programação da Band Mais, a nossa programação regional do Grupo Bandeirantes, acompanhando de perto esse grave acidente que marca esta sexta-feira aqui no nosso interior de São Paulo. Importante ficarmos atentos às rodovias neste final de semana, por conta do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista, dia 9 de julho, cai numa terça-feira, muita gente vai emendar a segunda e as concessionárias e a Polícia Militar Rodoviária já estão atentas, a polícia e as concessionárias, para saberem os melhores horários de saída do interior de São Paulo, para quem for à capital paulista, para quem for ao litoral, aproveitar também um fim de semana sem previsão de chuva. Então vamos ajudar você a se programar, vamos também começar agora a fazer um giro pelas estradas de como serão os próximos dias, como será o feriado prolongado. No sistema Anchieta Imigrantes, para quem for descer ao litoral sul de São Paulo, a concessionária Ecovias estima que cerca de 365 mil veículos vão descer para as praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta Imigrantes. Esse fluxo deve se intensificar a partir de amanhã, entre 9 da manhã e 6 horas da noite. Nesse período vai ser implantada a Operação Descida. São 7 faixas liberadas para quem for ao litoral e 3 faixas para quem estiver subindo do litoral sul. No domingo, das 9 da manhã a 1 da tarde, também é esperado um movimento maior na rodovia. Para o retorno, a atenção para os horários. Domingo, das 8 à meia-noite, começa a Operação Subida. Aí são 2 faixas apenas para descer e 8 faixas para subir. Sistema Anhanguera Bandeirantes, durante o feriado, tem a estimativa de 870 mil carros circulando pelo sistema. Horários de maior movimentação começam hoje, das 4 da tarde às 8 horas da noite e amanhã, entre 9 da manhã e meio-dia. É aquele horário para a gente fugir da Anhanguera, fugir da Bandeirantes.
No retorno, a previsão de maior fluxo na terça-feira, no próprio feriado, entre 2 horas da tarde e 8 horas da noite. A concessionária prepara ainda a Operação Caminhão, que já estará em vigor, direcionando os caminhões pela rodovia dos Bandeirantes para a rodovia Anhanguera, no trecho do quilômetro 48 até o quilômetro 23. Então, o caminhão que estiver trafegando na Bandeirantes, trecho quilômetro 48 passa por Jundiaí, vai ser deslocado, vai ser orientado a seguir pela Anhanguera para tentar desafogar o trânsito de uma das mais movimentadas rodovias do estado de São Paulo, que é a rodovia dos Bandeirantes. Mas é bom sempre a gente também ir monitorando se não há algum acidente, se não há nada que naquele momento em que estivermos pegando viagem, pegando estrada, algo a mais aconteça. A concessionária CCR Autoban, por exemplo, ela tem um serviço 24 horas de atendimento ao usuário e também de monitoramento das estradas para saber se tem trânsito no horário ou não. Neste momento, por exemplo, na rodovia Anhanguera, 2 quilômetros de lentidão no trecho de Jundiaí, entre os 62 e os 60, e também lentidão na rodovia dos Bandeirantes, num outro ponto também que passa pela cidade de Jundiaí, a caminho de São Paulo, pista sentido capital, são 6 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes. Nesse instante, por exemplo, quem vai à capital, a melhor opção é pela rodovia Anhanguera. Seguindo com o giro pelas estradas que cortam o estado de São Paulo, sistema Castelo Branco Raposo Tavares, a expectativa de 661 mil veículos circulando durante o feriado. Horários de pico iguais aos da rodovia Anhanguera do sistema Anhanguera Bandeirantes. Hoje das 4 da tarde até as 8 da noite, amanhã das 9 da manhã ao meio-dia e na terça o retorno das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Rodovia dos Tamoios, para quem for ao litoral norte, concessionária estima 148 mil veículos nessa rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte. Então, quem sai de Campinas pela rodovia Dom Pedro deve ficar atento também a esses horários que são muito parecidos. Horário de pico do final da tarde de hoje até a noite desta sexta-feira, principalmente. Atenção também ao Rodoanel, que é o caminho para quem está no interior chegar até o sistema Anhanguera, o sistema Anchieta Imigrantes, rumo ao litoral sul. Estimativa da concessionária SPMAD, quase 1 milhão de veículos, cerca de 960 mil automóveis circulando nos trechos sul e leste do Rodoanel Mário Covas. Isso só entre quarta, que já começou o pré-feriado, até domingo. Ainda há também outros horários de pico que o sistema do Rodoanel deve fazer com que o motorista tenha paciência, ainda mais para quem estiver de folga, ainda mais para quem estiver curtindo, e não esqueça de fazer a manutenção do veículo, de observar se está tudo bem com os freios, com o óleo em dia, se o motor não vem apresentando problema. Programar a viagem antecipadamente é parte também de você curtir o feriado em paz, com folga e apenas curtindo o momento merecido de descanso até terça-feira, ou para quem não for curtir o feriado todo, saber também o que vai ficar aberto aí na segunda-feira. A gente também ajuda você a se programar aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, que vai para um rápido intervalo nesta edição do Manhã Bandeirantes. E na volta, toda a repercussão, a cobertura da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Campinas. 2 eventos, um mais técnico, dentro do CNPEM, outro mais político, na entrega de obras do BRT e do viaduto da John Boydon Lopes sobre a rodovia dos Bandeirantes. Um momento de desgaste, podemos chamar assim, com o prefeito Dário Saad, que respondeu também a vaias que recebeu no palco na abertura do evento do BRT. E a gente vai saber um pouco mais dos bastidores com quem estava lá, com o nosso repórter Everton Ramos. Continue com a gente, o Manhã Bandeirantes tem muita informação para você. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Sente o peso.
RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas 49 minutos. Manhã Bandeirantes de volta nesta sexta-feira, 5 de julho de 2024. Antes de nós trazermos as informações e algumas das falas da visita do presidente Lula a Campinas, deixa eu trazer outras informações importantes para os próximos dias, para este final de semana, para você já se programar sobre alguns trechos aqui em Campinas e também sobre obras que vão ser realizadas. Domingo, a unidade de captação do Rio Atibaia e as estações de tratamento vão ficar fora de operação entre meia-noite e 8 horas da manhã, para que a adutora de água bruta seja interligada ao sistema de abastecimento da Sanasa. Os técnicos da empresa ainda vão aproveitar a ocasião para realizar manutenção preventiva no sistema elétrico da unidade de captação. Com isso, essa área, essa adutora, que tem 2,5 km de extensão e 1 metro de diâmetro, assim que entrar em operação, segundo a Sanasa, vai permitir a redução da pressão das duas áreas de abastecimento, das duas adutoras que já existem para abastecer a estação de tratamento de água 3 e a estação de tratamento de água 4. A expectativa, a promessa é de que isso gere economia de energia elétrica, ampliando a resiliência do sistema. Deve funcionar sem maiores problemas depois desse serviço. A decisão de realizar no domingo, segundo a Sanasa, é pelo fato de ser um período de férias escolares, por ser um dia próximo ao feriado prolongado, quando as pessoas costumam viajar, e durante o período noturno, quando o consumo de água é menor. Todos os reservatórios da Sanasa vão operar com a capacidade máxima permitida para atender a população de Campinas e haverá equipes da empresa executando manobras para que não ocorram interrupções no fornecimento. Mas a Sanasa solicita que as pessoas economizem água, usem de forma racional, evitando lavar calçadas, evitando lavar carros, quintais, nas primeiras horas da manhã de domingo. Deixa eu pegar aqui o telefone da Sanasa, que vai tocar se isso não acontecer, se faltar água, para você já deixar também aí certinho do jeito, se por acaso. A promessa é que não deve faltar água. Se isso acontecer, 0800 7721 195. 0800 7721 195. Pelo menos oficialmente, não deve faltar água, não deve ser com nenhum momento interrompido o abastecimento. Mas se isso acontecer, esse é o contato para você entrar com a Sanasa. E também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não só no domingo, mas evitar lavar calçada nesse período de estiagem, evitar usar a mangueira como se fosse uma vassoura para varrer o quintal, por exemplo, deixar para lavar o carro sem o desperdício de água, com os baldes, ou deixando para empresas que sabem o que fazer nessa hora, que é preciso economizar água, porque não está chovendo, a gente não está passando por um problema de desabastecimento, como acontece, por exemplo, em Arthur Nogueira, mas a gente não pode descuidar, porque não tem previsão de chuva para os próximos dias.
Informação também a respeito de trânsito aqui na cidade. Um trecho da rua Coronel Quirino vai ser bloqueado no próximo domingo. Trecho da Coronel Quirino no Cambuí, a partir das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. É na pista sentido centro-bairro em direção ao Taquaral, trecho entre a Orozimbo Maia e a Doutor Mário Natividade. E ali, uma empresa que presta serviços para a Sanasa vai fazer uma obra de substituição de rede de água. Então, nesse final de semana, obras pela cidade que vão mudar esse trajeto para quem passa pelo local e que vão exigir também da população um cuidado maior para não desperdiçar água. Nesse trecho vai ter sinalização de desvio, os motoristas devem seguir pela Avenida Orozimbo Maia, acessar a Paula Bueno e a Doutor Mário Natividade no outro trecho que não estará bloqueado. Agentes da mobilidade urbana vão estar presentes também para tirar as dúvidas ao motorista. Para quem usa o transporte público, não vai afetar a passagem dos busões, não vai ter mudança em nenhum ponto, então o transporte público não vai ter alteração por conta dessa interdição parcial. 10 horas e 54 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Campinas ontem para 2 compromissos. É a primeira visita de Lula à cidade depois da eleição de 2022 e da posse em janeiro de 2023. Primeiro dos eventos foi no Centro Nacional de Pesquisa em Energias Materiais, o CNPEM, com a presença das autoridades, como, por exemplo, o vice-prefeito de Campinas, Vanderlei de Almeida, que é do PSB, mesmo partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também presente neste evento. A presença do Lula era por conta do lançamento da pedra fundamental do Orion, complexo laboratorial para pesquisas avançadas em patógenos. O evento contou ainda com outras autoridades que fazem parte do PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, e que estão diretamente ligados aos recursos enviados para a cidade de Campinas. O investimento previsto para o Orion é de R$1 bilhão do governo federal até 2026. Para isso, esse dinheiro vai ser investido na construção da instalação de alta e máxima contenção biológicas, algo que é tratado como inédito na América Latina, conectadas a um acelerador de partículas, o Sirius, que é um patrimônio científico brasileiro que está em Campinas. Na prática, esse complexo laboratorial vai servir para monitorar, isolar e pesquisar vírus, bactérias e fungos para o desenvolvimento de diagnósticos e vacinas. Então é algo de extrema importância para a ciência brasileira e mostrando que Campinas tem uma capacidade tecnológica, de material humano, de pesquisa científica que é referência não só no Brasil, mas em toda a América Latina. O lançamento reforçou a base produtiva nacional e o presidente Lula, em seu discurso, ao lado do ministro da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo, Márcio França, da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, do presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, falou a respeito desse investimento. Ontem nós falávamos, que existem 2 discursos do presidente Lula. Um em eventos mais técnicos, mais restritos apenas a convidados daquele segmento, e outros discursos que a gente vê quando o presidente está numa área aberta, com a presença de militantes. Então vamos começar pela presença de Lula no CNPEM. Ele falou a respeito do investimento na região de Campinas, falou sobre a importância da pesquisa científica e falou também sobre o quanto a pesquisa pode estar associada ao agronegócio brasileiro. Eu, de vez em quando, eu fico imaginando como é que esse país poderia ser muito mais poderoso do que é. Se a gente acreditasse um pouco mais na nossa capacidade. Se a gente não tivesse complexo de inferioridade, que eu costumo dizer complexo de vira-lata.
Se a gente acreditasse que é possível fazer. Porque você veja uma coisa, um país que teve a capacidade de, em 1973, em pleno regime militar, criar uma Embrapa, não é pouca coisa. Isso demonstra que nós temos pesquisadores de qualidade. Muitas vezes a gente encontra uma dicotomia entre, sabe, o agronegócio e a indústria brasileira. E depois muita gente fala de certa forma desprezível, como se exportar commodities fosse só ruim. Ou seja, é importante que leve em conta uma coisa: os avanços da tecnologia na agricultura e os avanços da genética na nossa pecuária. É importante a gente nunca esquecer que a gente matava um boi em 48 meses. Hoje se mata em 15. Um frango se matava em 90 dias. Hoje se mata em 35 dias. A capacidade de produção por hectare aumentou muito. E ainda nós temos o privilégio de ser um país que tem 87% da sua matriz energética renovável e 55% do total da sua energia, incluindo o combustível, renovável. Essa participação do presidente Lula em um evento apenas para convidados dentro de um laboratório, em um local de pesquisa científica, o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais. Minutos depois, o presidente Lula foi a outro evento em Campinas, a entrega do BRT e do viaduto Bandeirante, no lote 3 e parcial do lote 2, segundo os dados técnicos do que foi entregue, que ainda não é a obra completa do BRT. Além do anúncio também de obras de macrodrenagem para a prevenção de desastres naturais na região central de Campinas, que inclui, por exemplo, a construção do piscinão na região do Paranapanema para para resolver o problema da Princesa do Oeste, uma das principais avenidas de Campinas, mas que quando chove se torna também um dos maiores problemas urbanos da cidade. As obras de mobilidade em Campinas integram o PAC Mobilidade Grandes Cidades e vão atender 425 mil habitantes. A estimativa é de que cerca de 40% da população de Campinas seja impactada com essas obras. Só com relação a esse transporte de BRT, diariamente mais de 250 mil passageiros devem ser também atingidos. 3 corredores integram o transporte rápido, Ouro Verde, Campo Grande e a interligação perimetral. O investimento é de 555 milhões de reais. 300 milhões de reais são do governo federal. 255 milhões da Prefeitura de Campinas. E nesse evento, aí tinha participação popular. Ali tinha um espaço para o público em geral e claro que as primeiras fileiras tomadas principalmente por militantes do Partido dos Trabalhadores. No palco estavam autoridades, incluindo o prefeito Dário Saad. Estavam presentes ministros, como o ministro Jader Filho, que é das cidades, como a ministra Nízia Trindade, da pasta de saúde. O ministro Márcio França, do empreendedorismo, também estava presente. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, e alguns parlamentares, além de prefeitos da região. O prefeito Gustavo Reis, por exemplo, da cidade de Jaguariúna, estava no palco. O presidente da Câmara de Sumaré, que é pré-candidato a prefeito de Sumaré e é do Partido dos Trabalhadores, o William Souza, também estava presente. E neste evento, Dário Saad compareceu. Foi convidado a abrir com o primeiro discurso falando a respeito das obras do BRT. Dário foi recebido com vaias. O presidente Lula, que estava sentado no ponto mais estratégico, claro, era a principal atração do evento, tudo montado para a recepção do presidente da República, ele se levanta, vai em direção a Dário Saad para pegar o microfone e pedir para que as pessoas o parassem de vaiar. Quem nos acompanha pelo YouTube vai acompanhar essas imagens, você vai ter a chance de ver. O prefeito Dário não queria que Lula fizesse esse gesto. Lula insiste, praticamente tira o microfone da mão de Dário e nós vamos acompanhar esse trecho e ouvir um pouco do que o prefeito de Campinas falou dentro
dessa programação montada para entregar as obras e anunciar novos investimentos em Campinas. Senhoras e senhores, nesta cerimônia teremos a entrega do BRT Campinas e Viaduto Bandeirantes, lote 3 e parcial do lote 2, com anúncios de macro drenagem. Convida-se a fazer uso da palavra, neste momento, o prefeito de Campinas, Dário Saad. Boa tarde. Não, pode ser. Olha, apenas uma questão que eu queria pedir para vocês. O prefeito é um convidado do governo federal para vir nesse negócio. Então, não é correto a gente convidar as pessoas, a pessoa vir aqui e ser recebido dessa forma. Porque, veja, se a moda pega, eu não posso ir em nenhuma cidade que um governador que não é do meu partido me convidar. Então é preciso respeitar a palavra do prefeito. Está tranquilo, presidente. Queria cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero saudar o ministro das Cidades, Jader Filho, a ministra da Saúde, Nízia Trindade. É importante ressaltar, senhoras e senhores, que nesses 3 anos e meio, a Prefeitura de Campinas, com esse pacote de empréstimo do BNDES da primeira fase, vai chegar a 1 bilhão e 700 milhões de investimentos. Quando finalizar esse empréstimo do BNDES, nós vamos passar de 2 bilhões nesse mandato. É importante ressaltar que além dos investimentos fruto de empréstimos do governo federal, nós temos investimentos próprios também. Um passo para uma cidade cada vez melhor. Presidente, eu já estava esperando essa manifestação. Aqui também não tem nenhum petista, né? Aqui a plateia é isenta. Então, presidente, não tem problema. Eu venho aqui em nome de Campinas. Muito obrigado. Vamos lá fazer mais obras. Muito bom, vou defender. Esse um trecho do discurso do prefeito Dário Saad no evento que aconteceu na região do Satélite Íris, na Avenida John Boy Dunlop, em Campinas. Ele começa sendo vaiado, durante o discurso a plateia dá uma trégua e no final ele é vaiado novamente. Lembrando que Dário Saad é pré-candidato à reeleição da Prefeitura de Campinas, concorrendo com Pedro Tourinho, que estava presente no evento, mas não subiu ao palco, até porque ele ainda não tem cargo político. Ele ainda não tem mandato. E eu digo ainda porque isso deve acontecer em breve na Câmara Federal. Por orientação do presidente Lula, o deputado federal Rui Falcão, do PT aqui do estado de São Paulo, solicitou a licença parlamentar ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Licença parlamentar não significa que ele abra mão do mandato completo que vai até o final de 2026, mas que ele estará temporariamente abrindo mão do seu cargo. E quem vai assumir a suplência e quem vai ser deputado, não sabemos por quanto tempo, será Pedro Tourinho, que é o 4º na lista de suplentes da coligação do Partido dos Trabalhadores. Esse movimento ele é visto como uma estratégia orquestrada pelo próprio Lula para que Rui Falcão trabalhe diretamente na campanha de Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito pelo PSOL em São Paulo, e depois também trabalhe para a Prefeitura de Campinas, no caso para a eleição de Pedro Tourinho, que terá esse mandato pelo menos pelos próximos 120 dias. Esse é o período em que Rui Falcão pretende se ausentar da Câmara. A gente diz que não sabe se vai ser tudo isso
ou apenas isso, porque na política tudo pode mudar da noite para o dia. Então, estamos falando aí de 4 meses, até o final do ano, Pedro Tourinho deve ser deputado federal, conciliando a agenda de parlamentar com a de pré-candidato à Prefeitura de Campinas. E Rui Falcão vai ser um dos coordenadores da campanha de Guilherme Boulos. Ele é da capital paulista, ele conhece a prefeitura, trabalhou com a prefeita Marta Suplicy, então é um dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores da cidade de São Paulo. Não a ponto de ser competitivo na urna, tanto que nem foi cotado o nome de Rui Falcão para a Prefeitura de São Paulo, mas sim nos bastidores. Então, Pedro Tourinho mantém o cargo, dizendo que isso fortalece a candidatura, fortalece o discurso do Partido dos Trabalhadores em Campinas, com a conexão entre Campinas e Brasília. Agora, ele não estava presente no palco, mas estava presente no evento. Muito se apostava se Lula citaria Pedro Tourinho, se cometeria algum crime eleitoral, e isso não aconteceu. O presidente da República não falou a respeito da eleição de Campinas em 2024, mas lembrou dos prefeitos que Campinas já elegeu do Partido dos Trabalhadores e falou um pouco também a respeito da obra em si, do BRT e do investimento, num discurso que misturava a realidade de Campinas com o cenário político nacional. Eu quero dizer para vocês da alegria de voltar a Campinas. Essa cidade, ela tem muito a ver com a minha trajetória política. E aqui em Campinas, eu vivi momentos extraordinários da política. Eu participei ativamente da eleição do Jacob Itá para prefeito, da eleição do Toninho para prefeito. E, lamentavelmente, eles não estão mais aqui para participar conosco dessa festa. Aqui eu vi muitas vezes na Unicamp, muitas vezes na PUC. Aqui eu conheci muita gente extraordinariamente boa que me ajudou a ser o que eu sou. E eu vim hoje aqui para ter uma conversa com vocês. Uma conversa de um presidente da República que volta a governar o país depois de ficar afastado 15 anos. E a gente, quando volta, a gente pensa que vai encontrar o país melhor do que a gente deixou. Quando eu deixei a presidência da República, dia 31 de dezembro de 2010, a economia desse país crescia 7,5%. A indústria automobilística vendia 3.800.000 carros por ano. E a inflação estava totalmente controlada e a gente tinha feito uma reserva internacional muito importante. O que aconteceu? Quando eu voltei à presidência da República, ao invés da indústria automobilística estar produzindo 5 milhões de carros, 6 milhões de carros, a indústria automobilística, que produzia 3.800.000 carros, só começou a produzir, quando eu cheguei, 1.800.000 carros. Ou seja, 15 anos depois, a gente estava produzindo metade do que a gente produzia em 2010. Presidente Lula citando 2 prefeitos que foram eleitos do Partido dos Trabalhadores em Campinas, Jacob Itá, prefeito da cidade entre 1989 e 1992, que faleceu em 2022, ele que já vinha apresentando um quadro sério de mal de Parkinson, ou de doença de Parkinson, né? O termo mal de Parkinson já não é mais utilizado, mas da doença de Parkinson, e que teve inclusive as homenagens oficiais da prefeitura já durante o governo Dário em 2022, decretou 3 dias de luto. Citou também o ex-prefeito Toninho, que morreu com apenas 9 meses no cargo, num assassinato até hoje muito mal explicado, muito mal investigado, muito mal esclarecido.
E não citou outros 2 prefeitos que passaram pela cidade de Campinas, mas que também são do Partido dos Trabalhadores. O PT teve 4 prefeitos, 2 eleitos como cabeça de chapa, esses 2 que eu citei, além de Isalene Tiene, que era vice de Toninho e foi prefeita entre 2001 e 2004, e Demétrio Vilagra, que foi vice na chapa do Dr. Hélio de Oliveira Santos e assumiu interinamente a prefeitura, ou esteve à frente da prefeitura num período curto, apenas alguns meses. Ele foi prefeito somente no ano de 2011 e terminou cassado, depois assumindo Pedro Serafim a prefeitura. Agora, se não estava presente Pedro Tourinho no palco, Dário Saad estava, sentado, acompanhando o tempo todo, atentamente, tudo o que era falado. E em determinados momentos, Lula se virava da plateia para falar diretamente olhando para o prefeito Dário Saad. Em alguns momentos falando sobre projetos, em outros cutucando o principal padrinho político do prefeito de Campinas, o governador Tarcísio de Freitas, que é do mesmo partido de Dário Saad, o Republicanos. Eu estou apenas com 1 ano e 6 meses na presidência. Apenas 1 ano e 6 meses. Eu não conheço o prefeito, mas eu conheço outro político aqui. E eu falo para vocês, eu duvido que este país, nos últimos 30 anos, teve um presidente da República que colocasse mais recursos em Campinas do que eu coloquei no meu mandato. Duvido. E por que a gente coloca dinheiro, prefeito? Não é porque eu gosto do prefeito ou não gosto do prefeito. Para mim, eu digo sempre o seguinte: se o prefeito tiver um projeto e esse projeto for factível, se esse projeto tiver pé e cabeça, me apresenta o projeto, com o dinheiro aparece. Com o discurso o dinheiro não aparece, mas com o projeto aparece. Por isso eu falei para o prefeito de Jaguariúna: você tem projeto da rodoviária, não apresenta o projeto. Não faça discurso, não, me dê um projeto que o dinheiro aparece. Porque quando a coisa é séria, aparece. Eu não conheço o prefeito, mas ele está convidado porque ele é autoridade local. E eu, todo lugar que eu vou, eu faço questão de convidar as autoridades locais. É uma questão de respeito. Respeito é uma coisa que eu quero dar e quero receber. Mas eu vou dizer para vocês por que eu vim aqui, além de encontrar com vocês. Eu vim aqui pelo seguinte: quando o Serra era governador de São Paulo, eu era amigo do Serra. Mas o Serra ficava chateado. Porra, Lula, você veio a São Paulo participar de solenidade de dinheiro emprestado. Eu estou pagando esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro eu estou pagando. Eu falava: tudo bem, você está pagando, mas sabe quem decidiu emprestar? É o governo. É o governo que decidiu emprestar. Porque o Mário Covas era governador de São Paulo e o Mário Covas implorava por empréstimo e não tinha. O BNDES, no último governo desse país, quando eu era presidente em 2010, que veio a crise de 2008, nós repassamos quase 500 bilhões para o BNDES salvar as empresas brasileiras. No governo passado, sabe o que eles fizeram? Retiraram 600 bilhões do BNDES para gastar em outras coisas e não deixaram o BNDES investir em indústria. O BNB, o Banco Nordestino, estava proibido de emprestar dinheiro para prefeito e para o Estado. E eu tomei a decisão: prefeito e governador são gente, e se tiver projeto, tem que ter dinheiro para emprestar, para fazer as coisas. Porque eu respeito todo mundo, e se o governador não gosta de mim, não tem problema, eu não quero casar com o governador, eu já estou casado. Eu só quero que tenha uma relação de respeito, uma relação civilizada. É por isso que eu vim aqui, o povo de Campinas saber que essas coisas que foram anunciadas hoje, tem dinheiro do governo federal, tem dinheiro da Caixa, tem dinheiro do BNDES. E vai ter mais, prefeito. Pode ficar certo que vai ter mais. Na hora que tiver projeto contundente, pode saber que o governo federal virá aqui como virá em qualquer outra cidade. Porque
Eu, sinceramente, ou a gente conserta esse país, ou a gente faz esse país andar para frente, ou a gente não vai para lugar nenhum, gente. Neste momento, o pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo PT, Pedro Tourinho, estava no palco, sentado exatamente atrás de Dário Saad, e a cada momento que a imagem mostrava, tanto na transmissão ao vivo da TV oficial do governo federal, quanto na TV Brasil, quanto nas emissoras que cobriram, e foi o caso da Band, é possível ver, quase como aquela cena de papagaio de pirata, que a gente costuma dizer, sobre o ombro de Dário Saad dava para ver o rosto de Pedro Tourinho, sentado ao lado do prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, que é um nome sempre muito ligado ao Partido dos Trabalhadores, mas que será candidato à reeleição em Hortolândia pelo Republicanos. O mesmo partido de Dário Saad. O mesmo partido de 2 ministros do governo federal. O ministro dos Esportes, André Fufuca, é do Republicanos, não estava presente neste evento aqui na cidade de Campinas, mas os ministros que estavam ali presentes são de diversos partidos, dos mais variados partidos políticos, com cenários completamente diferentes. O ministro Silvio Costa Filho, que estava presente, também é do Republicanos. Então, Dário Saad, como está muito mais ligado à ala de Tarcísio de Freitas, que é ligada ao bolsonarismo, eram republicanos meio fora ali do ambiente, fora do seu habitat. E o prefeito, depois que o evento terminou, divulgou um vídeo também falando a respeito das vaias, a respeito de como foi o evento e das obras em si, que no fundo é o mais importante dessa história. As vaias dos petistas nesse evento, para mim, soam até como elogio. Eu já esperava uma reação como essa de militantes. Ali a plateia era de 100% de militantes petistas de toda a região metropolitana de Campinas. E mais, a Prefeitura de Campinas fez um novo estudo de macrodrenagem, apresentamos os projetos ao BNDES e conseguimos esse financiamento que a cidade espera há décadas para realizar essas obras. Eu tive nesse evento para defender os interesses de Campinas como prefeito de Campinas, que nós estamos avançando muito em grandes obras, e essas obras serão realizadas com dinheiro emprestado do BNDES. E a prefeitura vai pagar como está pagando todos os outros empréstimos feitos no passado. É importante dizer que eu defendo os interesses de Campinas para a cidade avançar, seja na melhoria da macrodrenagem, seja nas obras de mobilidade urbana. Para isso, eu tive nesse evento e foi tudo tranquilo para mim. Vamos conversar com quem também esteve lá. O repórter Everton Ramos traz alguns dos bastidores, além do que nós trouxemos, do que nós falamos. Quem estava lá vai poder falar ainda mais sobre clima, sobre comportamento das figuras políticas, dos personagens envolvidos nessa passagem do presidente Lula à cidade de Campinas. Bom dia para você, Everton. Oi, Heitor, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá ligado no Manhã Bandeirantes. Isso mesmo, a gente que acompanhou, né, a agenda do presidente Lula aqui na nossa região. Foi a primeira visita dele, inclusive nesse terceiro mandato à frente da presidência da República, primeira visita a Campinas. Heitor, ele chegou aqui na região, desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos pela manhã, e a primeira agenda do dia foi, na realidade, no município de Salto. Por volta das 10 horas da manhã, o presidente participou ali em uma empresa que produz veículos especiais da entrega de mais de 200 ambulâncias, que vão, inclusive, beneficiar mais de 200 cidades em 24 estados brasileiros. Uma grande quantidade de ambulâncias novas. O governo federal que tenta agora, então, fazer uma atualização da frota, uma renovação da frota, para que todos os veículos que estejam sendo utilizados no Brasil pelo SAMU estejam dentro aí de um período de 5 anos de fabricação. A ideia é que sejam substituídos com essa nova frota que foi entregue os veículos que têm de 6 a mais anos de utilização em municípios brasileiros. A agenda lá não atrasou e o presidente logo depois almoçou e veio a Campinas. Aqui em Campinas, por volta das 2 horas da tarde, ele chegou ao CNPEM
onde ele fez então também ali o lançamento da pedra fundamental do Orion. Heitor, essa segunda agenda, ele participou primeiro de uma visita com alguns funcionários, o presidente do CNPEM ao Sirius, né, ao mega laboratório Sirius, esse acelerador de partículas brasileiro, e logo depois ele então fez durante ali o lançamento da pedra fundamental, uma coletiva, disse inclusive que não pretendia falar, mas ele não só falou, Heitor, como ele também chamou ali para fala alguns ministros que não estavam, alguns ministros e algumas pessoas, né, importantes ali que não estavam no script para participar desses anúncios. É o caso da ministra da Saúde, Anísia Trindade, e também o caso do presidente do BNDES, o Aloísio Mercadante. Então foram algumas das pessoas que falaram ali para quem estava presente no Sirius, acompanhando o lançamento da pedra fundamental do Orion, que inclusive, Heitor, vai ser um mega laboratório conectado ao Sirius. Vão ser investidos aí R$1 bilhão para a construção nos próximos 2 anos de obras, tá? E esse mega laboratório deve auxiliar aí o Brasil a prever e se prevenir de doenças futuras, por exemplo, uma possível pandemia, até porque, segundo a OMS, doenças como a gente teve na Covid em 2020 devem acontecer com maior frequência daqui para frente. Então, o mundo deve se preparar e o Brasil dá esse passo com a construção do Orion, o lançamento da pedra fundamental ontem, que contou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Logo depois disso, e nesse discurso ele acabou falando um pouco mais, Heitor, ele foi para a John Boy Dunlop. Ele participou ali então da entrega do lote 2 e lote 3 do BRT e também do viaduto sob a rodovia dos Bandeirantes. Então ele acabou chegando um pouco atrasado lá na John Boy Dunlop. O evento estava previsto para 4h45 da tarde, ele chegou por volta das 5h30, 6 horas. E também discursou para o público, lá um evento um pouco mais aberto, tinham muitos partidários, e ele acabou então também falando para esse público sobre, né, a gente teve ali o lançamento mais especificamente, e Heitor, nesse caso, nessa terceira agenda do dia aqui na nossa região, havia ainda uma expectativa, porque seria o primeiro dos compromissos do Lula em Campinas, que iria contar com o prefeito Dário Saad. No evento do CNPEM, quem esteve ali foi o Vandão, vice-prefeito de Campinas. Agora, na entrega do BRT e também do viaduto Bandeirantes, quem esteve à frente e quem foi representando a prefeitura foi o Dário Saad. E a gente lembra, porque é dessa expectativa dos dois se encontrarem, que no ano passado eles tiveram um embate por causa das casas embriões, né? O Lula chegou a dizer que o Dário não era um ser humano, justamente por causa do tamanho das casas, que foi muito criticado pelo presidente. E logo depois o Dário rebate nas redes sociais. Então ficou um clima ali e todo mundo estava nessa expectativa de ver como os dois iam estar frente a frente. Então eles foram totalmente, né, eles fizeram ali o ato político, se cumprimentaram. Enquanto o Dário, ele foi vaiado quando ele foi se pronunciar ali em cima do palanque, e o Lula inclusive fez um gesto de pedir para que seus apoiadores parassem de vaiar, e que ele não gostaria de que em nenhuma cidade que ele chegasse com alguém que fosse de um partido oposto, o partido contrário, que ele fosse vaiado. Então ele não queria que o público fizesse o mesmo com pessoas de outras siglas, pessoas de outra, como é o caso do prefeito Dário Saad. Então, a partir dali, o Dário discursou, e quando o Lula começou o seu discurso, Heitor, o que chamou a nossa atenção é que o Dário, ele em nenhum momento aplaudia o presidente da República, tá? Em alguns momentos, o Lula se dirige e fala diretamente para ele. Ele chega, inclusive, a falar: não conheço você, viu, prefeito, mas pode perguntar para outros políticos aqui, tem muitos políticos, e tinham muitos políticos lá, de fato, Jonas Donizete, pode perguntar qual foi o presidente que mais investiu em Campinas. Então, em alguns momentos, a gente via esse gesto. Ele também diz, em um momento, que, durante esse discurso, que não queria ser amigo, por exemplo, do governador, que não precisava que o governador Tarcísio de Freitas gostasse dele, que ele não quer casar com o governador, que ele já tem mulher.
mas que ele, se necessário e se houver ali alguma proposta efetiva, o governo federal vai apoiar, independente do partido, sendo de esquerda, sendo de direita. Esse foi o discurso do presidente Lula e esse foi alguns dos bastidores dessa visita, então, a Campinas. Ele deixou a cidade, na verdade, esse evento aí que estava programado para 4h45 da tarde, só foi acabar por volta das 7 horas da noite. Ele foi, logo depois disso, ele sai do evento na John Boy Dunlop, logo depois do viaduto, foi construído o viaduto sob a rodovia dos Bandeirantes, e vai para o aeroporto de Viracopos. Ele foi para São Paulo, passou a noite em São Paulo e hoje cumpre agenda na grande São Paulo, ali na região metropolitana, na capital paulista. Uma das agendas dele, inclusive, na cidade de Diadema, Heitor. Muito obrigado, Everton Ramos. Ouvinte, agradecendo a participação de todos vocês. O José Rodrigues escreve que, na visão dele, lamentável a atitude da plateia. Ele diz que não votou no Dário, não é opção dele, mas não concorda com as vaias. Mas que esse sim é um verdadeiro presidente da República, se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Já o Marco Silva Bedin, dizendo que foi uma grande passagem do presidente Lula em Campinas, muitas obras importantes. Por que então o prefeito de Campinas não pediu dinheiro emprestado para o ex-presidente? Já estaria feito com tudo isso as obras ou não? A opinião do Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, na visão dele nesse duelo, o prefeito claramente saiu perdendo. Agradecendo também ao DJ Ale, que diz que desde ontem só via manchetes a respeito das vaias do prefeito Dário Saad, mas que já eram esperadas, e que ele queria, na verdade, saber detalhes do projeto. Eu acho que ontem o que nós vimos foi um pré-comício, mas com algo mais importante do que a disputa política. A presença republicana de prefeito e presidente da República. Eles não precisam se gostar, eles não precisam concordar politicamente, eles podem, no período eleitoral, se, dentro das leis, se degladiarem. O que não podem é ficar com birra para projeto. Campinas vai ter o projeto? O governo federal vai enviar o dinheiro? O governo do estado vai participar da obra? Isso é o que importa. Depois, na urna, cada um escolhe aquele que entende que é melhor. O que não pode é deixar de ter investimento porque há discordância política. Isso vale para quem for eleito para prefeito de Campinas, se for ou não do mesmo partido, do mesmo grupo político do governador ou do presidente da República. Isso vale também para quem vier assumir o cargo de presidente em 2026. 11h30, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui, agradecendo a você que esteve conosco durante toda a semana, agradecendo a você que a partir de agora vai saber mais sobre o noticiário esportivo com Carlos Henrique dentro do Nossa Área. Hoje tem transmissão na Rádio Bandeirantes, hoje tem Brusque e Ponte Preta a partir das 9 horas da noite. No domingo, tem Guarani, Sport Recife, Guarani que está promovendo uma limpa no elenco. Tudo isso você vai saber agora em detalhes com Nossa Área. Um grande abraço para você e até segunda-feira. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Os fins de semana na Band terão muito futebol. Brasileirão Série B. Os jogos dos times paulistas e os grandes do Brasil. Guarani, Ponte Preta, Santos estão na tela da Band. Acompanhe as rodadas desse campeonato super disputado. A emoção do futebol está na tela da Band. Brasileirão Série B 2024. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre